Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa série absolutamente incrível, intuída e poderosa, Carona Quântica, onde, entre um ponto e outro, a gente conversa sobre os códigos que transformam a nossa realidade para algo maior, melhor e realmente extraordinário. Eu quero trazer para vocês uma das premissas mais verdadeiras que eu já ouvi, já vivi e continuo vivendo. A sua vida nova vai custar a antiga. Antes, eu tinha crenças, inclusive em torno de como é manter ou se permitir desligar de certos apegos, aqueles que nos fazem permanecer como e onde nós estamos. Mas para seguir, fluir e expandir, é necessário leveza, principalmente de mente e emoções. E para isso, limpar o acúmulo, os excessos e os conteúdos antigos da nossa mentalidade, como os comportamentos, o cotidiano, os relacionamentos, são prioritariamente necessários. Sim, e tá tudo bem. E ficará ainda melhor quando você entender e se permitir isso. Então vamos falar sobre com coragem? Quando você deseja uma vida nova, o universo ele sempre responde, mas ele não vai encaixar o novo dentro do antigo. Porque além de não ser possível ficarmos empilhando certas coisas, isso serve para praticamente tudo. Não dá para pôr uma coisa sobre a outra, ficar juntando. É necessária uma substituição. Seja devido a repetições, sabe? Figurinha repetida não completa álbum. Isso é desnecessário. Ou mesmo por falta de espaço. E o excesso seria como colocar vinho novo em odres velhos, como diz lá em Lucas 5,37. O recipiente se rompe. Da mesma forma, você não pode viver a nova versão de si mesmo agarrado a hábitos, pensamentos, pessoas, sejam elas quais e quem forem, padrões, crenças que pertencem a um outro ciclo que já se expirou. Entendam que isso não é sobre como você vai fazer essa troca, esse desligamento, esse afastamento, que talvez você esteja imaginando um cenário de conflito, ou expulsar pessoas da vida, ou brigar. Não, gente! A transformação real, ela começa aqui, ó, dentro, na alma, no coração. E quando você faz isso com a intenção e a emoção alinhadas, o extraordinário do todo resolve tudo de dentro para fora e começa a se alinhar. Você já percebeu quando você começa a prosperar ou começa a fluir com práticas meditacionais, preces, orações e você sente as coisas mudarem? Tanto as que começam a dar certo, como as respostas positivas, que são mais aceleradas, recebimentos financeiros, melhoria nos relacionamentos, desejos que voltam a fluir e também algumas outras que começam a se quebrar. Pessoas que simplesmente elas somem, enfim, por aí vai. Já perceberam isso? Aceitar que essa é uma das partes do processo, é reconhecer que o novo está chegando e por isso o que não faz mais sentido já está partindo. Isso, gente, é maravilhoso. Mas claro, quando eu digo que esse é um assunto para corajosos, evidentemente é, porque muitas dessas trocas, dessas limpezas, elas precisam dos nossos sim e não conscientes. O sim, quando eu digo, eu estou me priorizando, eu me amo, eu escolho a minha felicidade. Agora os nãos são, esse laço não faz mais sentido, essa forma de pensar não faz mais a minha vida ir para frente, esse relacionamento não funciona nessa etapa da vida que eu estou e assim a gente segue. Então, quando foi a última vez que isso aconteceu e você se lembra, por acaso, qual foi a sua posição, qual foi a sua resposta? Você disse sim ou você disse não? Isso
causou o que em você? Fez sua vida progredir? Lá no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, diz o seguinte: a principal causa da infelicidade, ela não é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. E às vezes, o que te prende à vida antiga não são as circunstâncias, é o apego à identidade construída dentro dessa situação. Eu falo para vocês porque na minha vida eu tenho várias experiências, claro, pessoais relacionadas a isso. Eu tinha determinados apegos sobre situações pessoais, familiares, em que eu precisava e queria que algo fosse correspondido exatamente como a minha expectativa dizia que deveria ser. E isso me fez permanecer por anos, tendo traumas, gatilhos, me sabotando nas minhas cocriações. E exatamente dentro desse período foi quando eu criei o Ho'oponopono Extraordinário. O Clayton, ele era uma pessoa que ele já falava para mim, olha, essa situação ela é como é, e você tem que aceitar como é, porque ela é uma situação. E como você se sente sobre ela é uma expectativa. E esse apego não me ajudou a construir nada. E quando eu liberei, tudo mudou. Então, você quer viver o novo, mas tem medo de abrir mão do conhecido? Isso é absolutamente humano. Mas aqui está um segredo. O medo, ele não é o sinal de que você está no caminho errado. Era o que eu sentia, de ter a minha liberdade, por exemplo. O medo, ele é só um aviso de que você está saindo da zona de segurança vibracional. É o sistema antigo tentando puxar você de volta para aquele padrão que é confortável continuar vivendo. Aquele padrão de pensamento, aquele padrão de relacionamento, aquelas expectativas sobre os cenários, aquele padrão de aprovação externa. Reconhecem essas situações na vida de vocês? E aí a pergunta é: você quer segurança ou você quer expansão? No livro Romper com o Hábito de Ser Você, do Dr. Joe Dispenza, que é um dos meus autores favoritos, ele diz o seguinte, numa parte: se você quer mudar de vida, precisa mudar sua mente. E isso significa deixar de pensar como o seu velho eu. Você precisa quebrar esse looping do antigo. O eu que reclama, que repete, que se sabota, que briga, que entra em discussões vazias, achando que é o direito, achando que é a realidade. E você tem que começar a pensar, falar e agir como seu novo eu extraordinário. Próspero, abundante, saudável. Eu já tive na minha vida que tomar decisões que foram desafiadoras. No prospecto humano, nessa mentalidade do consciente, são coisas que as pessoas, não é necessário, eu não penso desse jeito que você sair, eu não acho que é assim. Só que, particularmente, vou deixar um conselho para vocês. Jamais aceitem dicas de pessoas das quais você jamais pediria um conselho. Você sabe melhor para você. A física quântica, ela nos mostra que tudo vibra, tudo se conecta por frequência. E se você continuar vibrando como antes, você vai continuar atraindo aquilo que você sempre teve. E se tratando de mudança de cenário, de mudança de realidade, mudando a frequência, você muda o campo, você muda o que atrai. Por isso, a lei da atração, ela não funciona apenas com uma visualização, percebe? Ela funciona com uma decisão. É o seu sim e o seu não. Porque quando você decide que o velho não te define mais, você ativa uma nova linha de realidade. Quando você pratica através, primeiramente, da sua vibração, da sua forma de pensar, da sua forma de falar, é um ensaio mesmo. O subconsciente ele não entende se você está falando do futuro, do presente ou do passado. Ele ativa. Então talvez você esteja ouvindo isso agora e se lembrando de tudo que você sabe que precisa soltar. Eu sei. Às vezes você ama aquilo que te machuca. Nossa, que forte isso, Michael. Às vezes você se acostuma com o que te limita. É confortável. Em time que tá ganhando não se mexe. Mas será que esse time tá ganhando? O que você tá perdendo nesse time? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, com todo amor. Isso ainda faz sentido para quem você está se tornando? Ainda faz sentido para a pessoa, para a versão superior que você está se tornando? No livro A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown,
Ele diz o seguinte: a vulnerabilidade, ela é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Você não precisa estar pronto para mudar. Eu tenho que estar rico para fazer isso. Se eu tiver dinheiro, eu faço aquilo. Ai, se eu tiver assim, eu já faço. Não, você precisa apenas estar disposto a ser vulnerável diante da sua verdade. Isso é um convite e eu sempre trago para vocês aqui essas histórias, essas técnicas, essas práticas baseadas na minha realidade. A minha vulnerabilidade, por exemplo, eu só estive pronto, eu falava para o Cleiton, ai, uma loja nova, uma empresa nova, mas a gente não precisa ser antes de ter. Não, você é. Você se permite diante da vulnerabilidade, você abre e tudo acontece. Agora vamos limpar. Respira fundo. Coloca a mão no seu peito. Agora. E repete comigo essa verdade, com entrega, com intenção. Minha antiga vida é extraordinária. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato e eu te amo. Meus velhos padrões extraordinários. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato e eu te amo. Fale com emoção. Sinta minha nova versão extraordinária. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. Eu te amo. Olha, faça isso até você sentir que está se abrindo e está limpando o espaço dentro do seu coração e sentindo essa limpeza para que o novo realmente aconteça. Pode repetir, tá? A sua vida nova, ela realmente vai custar a antiga. Ela vai custar os seus hábitos, ela vai custar respostas automáticas, ela vai custar as suas desculpas, ela vai custar a procrastinação, ela vai custar ficar onde você não cresce, ela vai custar o apego ao velho eu, ela vai custar muita coisa, mas ela vai valer tudo, porque a sua alma já decidiu que chegou a hora. Para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo, que fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho pagar o preço da minha nova vida. Eu tenho certeza que é extraordinária. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está no meio dessa travessia, com alguém que está entre partir e permanecer. E esse é o meu convite para que você se abra, solte e escolha ser extraordinário de verdade. E lembre-se sempre, eu sou extraordinário, porque eu e você nascemos para viver uma vida extraordinária. Gratidão, gratidão, gratidão. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!